Olá, pessoal. Vamos estudar? Bom, esse é um momento muito especial para mim, é um momento que eu aguardei aí uns 22 anos, mais ou menos, para ver acontecer, né? Em 1998, se não me falha a memória, eu vi o Sonora Abreu pela primeira vez e foi um impacto, assim, uma palestra dele, era um encontro, participava da reunião de juventude espírita ainda, um encontro aqui do Triângulo Mineiro, a Cometrim, e foi um baque, assim, ver a intimidade daquele homem com o Evangelho. E aí, então, eu ansiei por uma possibilidade de estudo da doutrina espírita, aliada ao texto bíblico, por muito tempo, né? Até que em 2010 começou alguma coisa que me animou, né? Eu lembro que foi o primeiro encontro meu também com a Haroldo aqui em Uberaba, no encontro dos amigos de Chico Xavier. Eu era uma espécie de mestre de cerimônia do encontro e ele ia fazer a palestra. Ele tinha acabado de lançar a tradução. Então, ali, eu acho que já começamos a perceber que tinha algum perfume de Galileia, algum perfume de cristianismo da primeira hora no ar, né? Algum interesse comum de muita gente pelo estudo do Evangelho, utilizando como ferramenta de entendimento a doutrina espírita, né? E de lá para cá, a coisa foi só crescendo. Em 2013, né, aí floresceu o movimento dos NEPs, né, dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E em 2012, um pouco antes, eu comecei aqui em Uberaba, o estudo do Mildinho. Então, o Mildinho é um NEP, né? O estudo que a gente faz aqui é um NEP, só não tem o NEP no nome porque a gente começou antes de se ter a sigla NEP, né? Mas isso também não importa. O que importa é o propósito, que é esse, o de estudar o Evangelho, utilizando as ferramentas da doutrina espírita, né? As ferramentas literárias da doutrina espírita, as ferramentas conceituais da doutrina espírita. Bom, o que eu preparei para hoje, né? O que eu trouxe vai atender a duas perspectivas e dois anseios de quem está participando desse encontro. Primeiro, é explorar o próprio tema geral do encontro, que é a luz imperecível, né? Acho que a palavra-chave do encontro, e isso se harmoniza bastante com a técnica, né, a metodologia do Mildinho, que é a de fragmentar o versículo e explorar os conceitos sem pressa, pouco a pouco, né? E acho que a palavra-chave, então, é luz, né? E a acrescida desse adjetivo de alguma coisa que não perece, né? Uma chama que fulgura, que brilha sempre, né? Como aquela água oferecida à mulher samaritana, que também é uma água que depois que se bebesse, nunca mais se teria sede, né? A luz imperecível é a luz que brilha para sempre, que foi acesa uma vez e para sempre irá brilhar, né? Esse é o conceito básico. Então, eu tinha que pensar em alguma coisa que atendesse a esse tema, esse conceito básico, mas através da qual eu também pudesse colaborar, contribuir de alguma forma, sem muita pretensão, né? Porque todo mundo está engatinhando, tateando ainda o terreno, mas de alguma forma com os processos de estudo, com as dinâmicas de estudo, com as estratégias de estudo, né? Então, o que nós vamos fazer? Aí eu sugeri para o João, quando ele me fez o convite, que nós estudássemos um versículo do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 4, no versículo 17, no versículo 16, que diz o seguinte: o povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Esse é o versículo que nós vamos explorar. Para a gente entender, portanto, o conceito-chave de todo o encontro do NEP, que é luz, a luz imperecível, nós vamos começar
explorando o que não é a luz. Então, as palavras que nós vamos destacar aqui para analisar nesse versículo é treva e sombra. Treva e sombra. Então, no primeiro nós vamos explorar o que não é luz para nos sentirmos seguros na conceituação do que é luz. Tá certo? Vamos começar por aí? Bom, esse versículo de Mateus, na verdade, é uma referência que Mateus está fazendo no evangelho dele, e isso é comum no evangelho de Mateus, né? Há em Mateus, sobretudo, uma preocupação muito grande em se familiarizar o leitor desse texto novo, desse então texto novo, que eram os seus manuscritos, com a leitura que este leitor já estava acostumado, que era o Velho Testamento, que era a Torá, que era toda a Tanar, né? Porque o público-alvo de Mateus é o público hebreu, né? Ele está escrevendo para hebreus, sobretudo. Então ele tem essa necessidade constante de conectar o que ele está narrando, o que ele está compondo, com o conteúdo do Velho Testamento. Então, essa fala dele, no versículo 16 do capítulo 4, na verdade, é uma fala de Isaías. Está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 1 de Isaías. Só que tem um detalhe. A gente só entende esse versículo, ou a porta de entrada para esse versículo, né? O meio de acesso para penetrar a intimidade ou a profundidade desse versículo é o Velho Testamento e é o contexto em que o livro de Isaías é escrito e para o qual ele é escrito, né? E para entender isso, a gente precisa voltar em Mateus, lá no versículo 15, e em Isaías, lá no versículo 8, no capítulo 8, versículo 23. Entenderam? Então, é o mesmo texto. Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16, e Isaías, capítulo 8, versículo 23, capítulo 9, versículo 1, é o mesmo texto. Nós vamos ter que trabalhar com esses dois versículos, nos dois livros, para a gente entender o todo, tá bom? Então vamos ver, o que fala antes, no versículo 15 de Mateus, por exemplo? Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. Vamos repetir? Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. Nesse momento, a Nívia certamente está me mandando vibrações negativas, ela está querendo arrancar os meus cabelos, porque nós tivemos que ensaiar aqui antes essas palavras, palavras em hebraico, que ela está sofrendo para poder traduzir em libras, né? Desculpa aí, viu, Nívia? Mas vamos lá, então. Zabulon e Neftali eram dois filhos de Jacó, portanto, duas das 12 tribos de Israel. Todo o território de Israel foi dividido em tribos, né? Cada tribo ficou com uma porção da Palestina. Zabulon e Neftali são duas tribos que ocuparam territórios mais ao norte da Palestina, mais próximo da fronteira com a Síria, com a Fenícia, né? E ali, bem no entorno do lago de Genezaré. Então, aqui eu já posso identificar com vocês, associando a geografia do Novo Testamento, que Nazaré, por exemplo, a cidade de Nazaré, ficava no território de Zabulon, bem na fronteira do território de Zabulon com Neftali. E o território de Neftali é um território em que mais tarde se encontrará, aliás, a cidade de Cafarnaum. Então, Zabulon e Neftali, as duas regiões compreendem o que posteriormente seria a região da Galileia.
Só que tem mais história nessa parada aí. Nós vamos ter que dar uma explicada no contexto histórico para vocês entenderem o porquê que isso mudou, por que não continuou sendo Zabulon e Neftali. Tá certo? Então vamos lá. Em 733 a.C., um governante assírio, um imperador assírio, que era o Tiglat-Pileser, ou Pelizer, não se sabe a pronúncia ao certo, e esse nome eu não tinha combinado com a Nívia, meu Deus do céu. Nívia, fala só o imperador da Síria, não precisa falar o nome, não. O nome é dispensável. Esse governador da Síria, ele ocupou a região norte de Israel. Ele ocupou aquela região, invadiu a região. E dividiu todo o norte de Israel em 3 partes. Uma parte mais ao litoral, uma parte mais próxima do Mediterrâneo, ficou conhecida como Dur. A parte central, a parte do meio, ficou conhecida como Magiddu, ou Magidu. E a parte mais ao leste, do Jordão, ficou conhecido como Galazá, ou Gileade, algumas pessoas dizem Gileade, mas seria Galazá. Então, essas são as 3 regiões em que o Império Assírio subdividiu a região norte de Israel, onde se encontravam as tribos, então desfeitas, né, de Zabulon e Neftali. Bom, além de subdividir em regiões para facilitar a administração do local, o Império Assírio também utilizou de uma estratégia para minar as forças de resistência local. Tanto daquele local quanto de outras regiões ocupadas. O que eles faziam? Pegavam lideranças egípcias, pegavam lideranças persas, pegavam lideranças da região da Arábia, deslocavam ela dos seus locais de origem, com as suas famílias, e as migravam para outras regiões, onde eles não conheciam ninguém, onde sequer sabiam o idioma local. Então, para a Galileia, foram levados muitos egípcios, muitos persas, muitos árabes, né? Muitas tribos locais da região do Golfo Persa, né? Então, essas lideranças locais eram tiradas de sua região para que as regiões ficassem politicamente desarticuladas e não resistissem à ocupação assíria, e eram levadas para um outro ponto. Por exemplo, uma região paupérrima, que era essa região onde, inicialmente, ficavam as tribos de Zabulon e de Neftali. E que agora são as 3 regiões assírias de Dur, Magiddu e Galazá. Tá bom? Bem, o que vai acontecer? Quando a gente pega esse versículo de Isaías, do capítulo 8, versículo 23, né? Que corresponde a Mateus 4:15, nós temos todas essas regiões citadas. Olha só. Terra de Zabulon e terra de Neftali. Nós já explicamos. Caminho do mar. O caminho do mar é do Ur. O caminho do mar é do Ur, ou do Uru, né? Tanto faz a pronúncia. É a região que pegava de Damasco até Cesareia Marítima, que posteriormente, inclusive, os romanos chamaram de Via Maris. O outro lado do Jordão, que o versículo menciona, do outro lado do Jordão, é a região, justamente a região de Galazá, ou Gileade. E a terra de Zabulon e Neftali, que ficava no meio, é Magiddu, né? De onde vem o Monte Magiddu, né? De onde vem, inclusive, Armagedon, né? Onde haveria, né, o juízo final no Monte Magiddu. Essa região é a região de Zabulon e Neftali. Então, é a região de Zabulon e Neftali. Essa região, que também corresponde a Magiddu, é o que eles chamavam de Galileia das Nações, ou Galil Hagoim,
ou distrito das nações, ou dos gentios, dos não-judeus. Por quê? Porque foi uma região ocupada por estrangeiros. Depois da Revolução dos Macabeus, muitos judeus foram para a região, porque a região passou a ser um pouco próspera em termos de agricultura, né? Mas aquela região, a região Magdu, né, dos assírios, que é originalmente a terra de Zabulon e Neftali, e que passa a ser chamada como Galil Hagoim, ou Galileia dos gentios, ou Galileia das nações, essa região é uma região mestiça. É uma região que tem povos de todas as outras partes do Crescente Fértil. É uma região para onde foram muitos príncipes, muitos engenheiros, muitos militares, mas onde também viviam muitos agricultores, muitos pescadores, muitos camponeses. Para onde foram muitas famílias nobres e ricas, mas onde também já viviam muitas famílias pobres. Então houve ali uma mistura de pessoas com grande cultura do mundo erudita e pessoas com pouca cultura. Também pessoas com passado criminoso, outras pessoas idôneas, pessoas de vida reta. Era uma região de mistura. Uma região que congregava, que aglutinava no seu convívio vários perfis culturais, sociais e o principal, perfis espirituais. Isso é importante da gente perceber. Porque, percebendo isso, a gente vai poder fazer o contexto geral. Essa passagem, quando ela é narrada em Mateus, a gente tem que entender a passagem além do versículo. Mateus narra, cita a região para dizer que Jesus tinha acabado de se despedir de João Batista, tinha ido primeiro para Nazaré, terra de Zabulon, e em seguida para Cafarnaum, que passa a ser sua residência fixa, né? Que é a antiga região de Neftali. E aí, então, ele passa a dizer que Jesus começou ali a pregar e começa a sua atividade apostólica. Olha só. Ele narra esse contexto de deslocamento. Jesus deixa o deserto com João Batista, passa por Jerusalém, vai até Nazaré e depois fixa em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum ele começa a recrutar o colégio apostólico e começa a sua pregação e as suas curas. Isso tudo, gente, coincide com a narrativa de Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 3, Primeiras Pregações. E aí, eu quero chamar a atenção porque esse capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele é a chave interpretativa para esses versículos que nós lemos, tanto em Mateus quanto em Isaías. Primeiro, o capítulo de Humberto de Campos começa a descrever um encontro de Jesus em Jerusalém com Hanã, com o sacerdote Hanã. Um encontro nada amigável, porque o Hanã, ele não se simpatiza com Jesus. E em seguida ele começa a narrar justamente essa jornada de Jesus em direção à Galileia, à sua terra natal. Né? Ou pelo menos a terra onde ele passou boa parte da sua vida. E aí, quando ele começa a descrever o início das atividades de Jesus na Galileia, ele diz o seguinte sobre o contexto da praia, em torno do lago de Genezaré. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Olha só, Humberto de Campos começa a descrever o perfil da plateia. Criança sofrida, mãe sofrida, analfabetos, homens cultos,
pecadores e pessoas justas. Em seguida, ele pega e diz assim, Humberto de Campos: os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Então, acho que a pergunta que mais se realiza quando há um início de interesse pelo estudo do Evangelho é: por que a Galileia? Então, a Palestina era a região mais pobre do Império Romano. E dentro da Palestina, a província mais pobre e miserável era a Galileia. E além de ser a província mais pobre, ou seja, onde existia o maior número de párias sociais, era a região culturalmente mais mestiça, mais diversificada da Palestina. Era a região preferida do Messias. É onde o Messias tinha tudo o que ele precisava. Corações que naquela região se sentiam marginalizados por pertencerem a outras origens culturais. Todos os povos da Galileia já eram por si só marginalizados pelos judeus, por serem, em sua grande maioria, de origem impura ou de origem gentílica. E, além disso, eram pessoas com condição financeira limitada. Eram pessoas pobres, em sua grande maioria. Então, ali se tinha um panorama que Jesus precisava. Por quê? Só sente necessidade de luz quem se encontra nas sombras. Só sente necessidade de conforto quem se encontra em aflição. Só sente necessidade de consolo quem se encontra angustiado. E aí nós voltamos para o versículo em estudo hoje. Porque o versículo diz assim: o povo que está sentado na treva viu uma grande luz. Bom, aqui primeiro a gente tem que entender essa treva. Porque esse povo sentado na treva, que viu uma grande luz, tem uma postura ativa perante a luz. Eles viram a luz. O verbo indica que o sujeito da oração está tendo uma postura ativa. Então eram pessoas que sofriam com a sombra externa, a sombra da opressão, a sombra do preconceito, a sombra da exploração, mas intimamente já estavam despertos para a luz. Eles viam a luz, mesmo estando em sombras, mesmo estando opressos, mesmo estando esmagados pelas condições sociais, as condições políticas, as condições econômicas, as condições do mundo. O mundo é escuridão, mas eles não. Estão no mundo, mas veem a luz. Em seguida, o evangelista diz: e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, ou da morte sombria, em algumas traduções, uma luz raiou. Esses são passivos. A luz se movimenta para eles. A luz se apresenta para eles. O sol desponta para eles. Estes têm uma sombra, uma escuridão interna. São os pecadores. O sofrimento destes não é o peso da sombra de fora, é o peso da sombra de dentro. Tanto para um perfil de sofredor quanto para o outro perfil de sofredor, a luz é a mesma. É a criança que ali foi viver. É a criança que ali cresceu, como o filho do José e o filho da Maria. A criança que um dia, feito rapaz, jovem, se afastou para o deserto da Judéia com o primo João Batista, permaneceu 40 dias na companhia dele. Depois se dirige a Jerusalém, dialoga com o sacerdote que mais tarde seria o seu grande verdugo, e dali se dirige para o palco onde ele protagonizaria o maior espetáculo espiritual que a terra já conheceu. A terra de Zabulon e Neftali, a Galiléia dos gentios,
a Galileia que foi invadida pelos assírios, a Galileia que recebeu povos escravizados de todas as partes, a Galileia dos escravos, dos analfabetos, das mulheres oprimidas, das crianças miseráveis, dos doentes, também dos pecadores, dos ladrões, das prostitutas, dos cultos e dos analfabetos. E esse deve ser o propósito do NEP. O propósito do NEP é apresentar para a grande Galileia das nações em que se tornou o mundo globalizado essa grande luz. Para aqueles que sofrem com as injustiças do mundo, a luz será conforto e consolo. E para aqueles que sofrem com as injustiças internas, a luz será consolo e conforto. Porque a dor nos une, a dor nos irmana. O flagelo que alguém sente na pele, outro sente no coração. Certo? Bom, nós temos aí alguns minutinhos que eu reservei aqui, o Rafael Papa me mandou umas perguntinhas que o pessoal encaminhou. Então nós temos poucos minutinhos, eu vou tentar ser conciso só para a gente não terminar a minha participação sem atender o pessoal que acompanhou. Tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira pergunta. Aloísio, qual a relação do espírito que sai das mãos de Deus, ainda simples e ignorantes, com o simbolismo das trevas? Bom, as trevas a gente não pode confundir com ausência de luz íntima somente. Aí a gente tem que lembrar daquelas sombras, né, que a psicanálise tanto estudou também, que são as nossas projeções sombrias sobre o psiquismo. Então, o espírito, quando nasce simples e ignorante, não significa que ele está nas trevas. Agora, à medida que ele se desenvolve, à medida que ele vivencia experiências, e que ele vai se negando a si, aliás, a luz que Deus oferece, ele vai criando dentro de si sombras e escuridões. São as sombras psíquicas, as sombras psicológicas, né? Então, a gente não pode achar que a ausência de conhecimento necessariamente é escuridão. Agora, a presença de conflitos, traumas, angústias, receios, mágoas, ressentimentos, isso é sombra projetada ou autoprojetada, no caso da luz espiritual. Tá bom? Então, é só para a gente diferenciar, tá? Agora, quando Deus, em Gênesis, fala haja luz, é que a luz se apresenta para a luz, para que todos se iluminem. Todos se iluminam? Caim, por exemplo, não. Né? Quando Adão e Eva se afastam de Deus, ali começa a projeção de sombras. Entendeu? São as sombras íntimas. A luz é criação de Deus. Agora, as sombras é criação dos homens. Tá bom? Depois vem mais uma perguntinha, acho que vai ser a última. Para completar, sombras e trevas são diferentes? A gente tem que tomar cuidado com esses jogos de palavras quando a gente vai estudar evangelho. Acho até que, se não me engano, o Haroldo comentou alguma coisinha hoje aqui. Por exemplo, esse versículo que eu fui estudar, eu apresento ele aqui em língua portuguesa, é lógico, para ficar acessível, mas a gente procurou estudá-lo na língua original, em grego. Então, mesmo que você não seja um conhecedor profundo do grego, é bom que um conhecimento rudimentar, ou se aproximar de alguém que o tenha em relação à língua original, você faça, porque aí você vai no texto dito, né? Ou no texto escrito. Porque essa substituição de trevas, sombras, muitas vezes é uma questão de tradução, né? E aí esse jogo de palavras, ele pode se tornar problemático. Ele pode te jogar em armadilhas semânticas e você acabar, como disse o Haroldo mais cedo, né, interpretando coisas que o texto original não disse, tá bom?
Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é a escolha dos tradutores, é bom você usar várias traduções para poder não cair nessa armadilha, tá certo? Nesse caso, as palavras são diferentes nesse versículo, mas o sentido é o mesmo. A gente diferenciou por causa do contexto e não do texto, tá bom? E por último aqui, finalizando mesmo, aproveita e divulga seu estudo miudinho, ó. Aloysio, pode anunciar o próximo palestrante, tá certo? Então, quem se interessar no YouTube, vocês terão aí o estudo do miudinho, né, do estudo minucioso do Evangelho, que a gente realiza, é só digitar lá no browserzinho do YouTube, miudinho Uberaba, e vocês vão ter lá o acesso ao canal que a gente realiza. E o próximo palestrante agora é o querido professor Simão Pedro de Lima. Fiquem com eles acessando outro link, o link que vai ser disponibilizado para ele, tá certo? Beijo, abraço para todo mundo, gente.